E aí, turmada, tudo bom? Beleza? Você que tá chegando agora no nosso canal aí, né? Já dá aí o seu like, já se inscreva no canal, já vai curtindo aí os outros nossos vídeos, ajuda a compartilhar também. E você que já tá aí junto conosco, compartilhe esse vídeo com seus companheiros de outras classes, né? Para que possa ser útil para todo mundo. Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho de bioestatística. Vamos fazer uma separação aí, bioestatística. Vamos falar então um pouquinho de estatística, né? Estatística é a ciência que tem um objetivo de planejar, coletar informações, tabular esses dados, né? Que daí com estes dados você pode ter uma interpretação dessas informações e com essas interpretações você vai extrair conclusões. E mediante essas conclusões, então nós podemos tomar algumas decisões, né? É claro que nem sempre nós vamos conseguir tomar decisões que são 100% corretas, mas com esse trabalho estatístico a gente pode nos aproximar e diminuir a nossa margem de erro. E bio, né? A gente já fala de bio, quando a gente fala de bio, a gente lembra de saúde, biologia, biotecnologia, nutrição, tudo que se envolve coisas da vida, entendeu? Então, seria uma estatística da saúde, da biologia, da biotecnologia, tudo que tem a envolver com a vida, né? Uma estatística da vida. No nossa apostila da nossa turma do terceiro semestre, nós temos aqui, então, o que nós chamamos da teoria, diz assim, como parte do método científico, razonamento dedutivo e indutivo. Bom, foi mais ou menos o que a gente falou ali, né? É um método científico para você tirar algumas interpretações, ou seja, elas induzidas ou deduzidas, vamos dizer assim, tá? Então vamos agora para o primeiro problema. Melhor, vamos falar o seguinte, o que nós vamos falar aqui nesse problema aqui, né? Nesse assunto, né? Que seria o capítulo 1 da nossa apostila. Nós vamos falar o seguinte, o tema chama distribuições de frequências, né? Tem os dados brutos que a gente vai mostrar no próximo problema, no problema que eu vou mostrar para vocês. As distribuições de frequências, os intervalos de classes e limites de classe, fronteiras de classe, lamarca de classe, distribuições de frequências absolutas, acumuladas, relativas e percentuais. Desculpa que eu misturo um pouquinho o espanhol com o português. Eu estou falando em português, mas tem muita coisa aqui escrito em espanhol. Então vamos lá. Vamos para o problema. Nesse problema a gente tem o seguinte. Uma lista que corresponde ao número de horas utilizadas por 40 alunos, né? Horas de internet. De uma escola qualquer. Tá? Vamos dizer aí da Maria Serrana, tá? Nós vamos pegar 40 alunos e vamos analisar, né? Vamos coletar estes dados e vamos depois fazer gráficos, vamos interpretar essas informações através desses 40 alunos. O que nós vamos ver? Nós vamos ver desses 40 alunos o número de horas que eles utilizam o sinal de Wi-Fi da faculdade, tá? Então, nós temos aqui 40 alunos e eu deixei aqui em destacado, você pode ver o número 8 ali, no highlight amarelo, seria a quantidade que eles menos usam de horas, tá? E o 160 é daquele aluno que usa muito a internet, é aquele aluno que ele chega na faculdade, ele pesquisa, ele usa para assistir vídeo, para baixar algum documento, para fazer alguma pesquisa, para trabalhar, enfim, ele usa o Facebook, ele usa tudo,
entendeu? Provavelmente ele não tem internet em casa e ele vem usar a internet na faculdade. Esse outro aluno que só usa 8 horas é aquele aluno que geralmente usa só o WhatsApp, usa só para entrar em alguma coisa ou outra, não utiliza muito a internet como o que usa 160 horas, tá? Então, por isso que eu fiz o destaque em amarelo e verde para você pegar essa diferença. E o nosso problema, o que é pedido no nosso problema? Para nós fazermos intervalos, uma tábua com 4 intervalos, tá? Seria uma tabela, na verdade, tá? A gente vai fazer uma tabela com 4 intervalos. Então, a gente pega, e para a gente fazer distribuir isso aí de uma forma ordenada, uma forma matematicamente lógica, a gente tem que achar o que se chama ântio de classe, tá? Que seria essa diferença entre os intervalos, tá? E como que a gente acha isso? A gente então pega o maior número, que é o 160, menos o menor número, que é o 8, e divide pelo número de intervalos. No caso aqui do problema, já foi dado para nós que precisa-se dessa tabela com 4 intervalos. Se fosse com 5, nós iríamos dividir com 5. Se fosse com 3, iríamos dividir com 3. Então, observa bem esse dado, tá? Então, 160 menos 8 dividido por 4, nós vamos ter 152 dividido por 4, que vai dar 38. Então, o nosso ântio de classe é de 38. Então, quer dizer que a gente vai fazer os intervalos sempre com uma diferença de 38, tá? Porque dentro desse ântio de classe, a gente vai começar com um número menor e vai terminar com um número maior, tá? Então vamos mostrar lá. Então como que fica esses intervalos? Então agora a gente já vai ordenar os intervalos, né? Então começamos com o número menor, 8 mais 38, que é o ântio de classe, vai dar 46. Então o nosso primeiro intervalo vai ser de 8 a 46. O segundo intervalo é de 46 mais 38, que vai dar 84. 84 mais 38, já estamos no terceiro intervalo, vai dar 122. 122 vai ser o número inferior, o número limite inferior do quarto intervalo, com mais 38, 160. Então, fechamos. Pode ver que a gente começou ali. Se você observar aqui do meu lado direito, o primeiro intervalo começou com 8 e o quarto intervalo, então, terminou com 160, que seria o número de horas que esses alunos usam a internet. Então, aqui na nossa tabela, a gente já tem a nossa tabela, e nessa tabela nós temos 6 campos para preencher. O primeiro campo é um intervalo, na qual a gente já falou, tá? Então, nesse primeiro intervalo, a gente tem 8 com mais 38 é 46, então quer dizer, o primeiro intervalo é de 8 a 46, o segundo seria 46 mais 8, que vai dar 34, mais 38, que vai dar 84. O terceiro seria 84 mais 38, que vai dar 122, que seria o terceiro intervalo. O quarto intervalo, que é 122 mais 38, que é o 160. Então, a forma certa de nós preenchermos esse primeiro intervalo está aqui. Primeiro de 8 a 46, segundo de 46 a 84, e o terceiro de 84 a 122, e o quarto de 122 a 160. Então agora vamos falar de marca de classe. O que é a marca de classe? É o ponto médio do intervalo de classe, tá? E como que eu encontro esse ponto médio? É somando o intervalo em si. 8 com mais 46, né? Daria 54. 54 dividido por 2 dá 27. Tá? Então, a gente agora vai então encontrar o marco de classe dos outros intervalos. A gente já fez o do primeiro, que está aqui o 27. 46 com mais 84, dividido por 2 vai dar 65. Entre parênteses, né? 84 mais 122 dividido por 2 vai dar 103. E 122 com mais 160 dividido por 2 vai dar 241, né?
Nós teríamos 282 dividido por 2, que é o 141. Então agora nós vamos falar sobre frequência absoluta, que seria o próximo passo da nossa tabela. O que é a frequência absoluta? A frequência absoluta é a somatória do número de pessoas, né, do primeiro intervalo. O primeiro intervalo nós temos de 8 a 46 horas. Então nós temos que saber quantas pessoas que utilizou a internet entre 8 a 46 horas. Então a gente vai contar esse número de pessoas. Então a gente tem aqui 8, 16, 17 pessoas, tá? Vamos agora de volta para a nossa tabela para fazer os outros números, né? Então a gente coloca aqui, ó, 17. Agora, de 46 a 84 pessoas, vocês podem contar comigo também, ó. A gente tem 8 pessoas. Que seria os 50, 50, 50 dá 3, 4 com 60 dá 7, com mais 1, ali da quarta fileira, dá 8. Tá? Então, o segundo intervalo, 8. O terceiro, nós vamos ter de 84 a 122, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Tá lá, já anotado 7 pessoas. Agora, o quarto e último, nós vamos ter de 122 a 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Então, aqui nós encontramos a frequência absoluta. Para você ter certeza, por isso que eu fiz um asterístico ali embaixo, ó. Você pode ler comigo. Frequência absoluta igual ao número total de alunos. Se você contou certo, tem que bater com o número total de alunos. Isso é uma prova que você está fazendo o problema certo. Então, 17 com mais 8, com mais 7 mais 8 vai dar 40. Tá? 17 mais 8 vai dar 25. 25 mais 7, 32. 32 mais 8, 40. Tá? Então, você sabe que você tem 40 alunos. Tá? Então, você contou certinho. Essa é uma forma de você saber que você não se perdeu nos números no problema. Tá, agora vamos falar um pouquinho de frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? A frequência acumulada é a soma dos intervalos gradativamente. Tá? Então, por exemplo, a frequência acumulada do primeiro intervalo permanece a frequência absoluta do primeiro intervalo. Tá aqui. Olha lá o 17. Estamos aqui agora em frequência acumulada. Está ali o 17. Agora vamos voltar aqui. A frequência acumulada do segundo intervalo é a soma da frequência acumulada do primeiro intervalo com a frequência absoluta do segundo intervalo. Fica 17 mais 8, que vai dar o 25. E assim sucessivamente. Vamos ver aqui a terceira, ó. A frequência acumulada do terceiro intervalo é a soma da frequência acumulada do segundo intervalo com a frequência do terceiro intervalo. 25 mais 7 é igual a 32. Então, a gente está aqui, ó. Aqui você pode olhar melhor, ó. Então, o primeiro permanece o 17, depois a gente soma o 17, que é a frequência acumulada do primeiro intervalo, com mais o 8, que é a frequência absoluta do segundo intervalo. Aí a gente vai ter 25. 25 vai ser a frequência acumulada do segundo intervalo. Que depois ele vai ser somado com mais 7, que é a frequência absoluta do terceiro intervalo, e vamos ter 32. 32 seria a frequência acumulada do terceiro intervalo. E o quarto intervalo é o 32 mais 8, que vai dar 40. Outra observação aqui embaixo. A frequência absoluta do último intervalo
é a soma das frequências absolutas. Foi o que a gente somou. Lembra que quando eu fiz a prova ali para vocês, que 17 mais 8 mais 7 mais 8 iria dar 40? Então, esse número, sempre do último intervalo, vai ser o número da frequência absoluta. Aí assim você vê que você não está se perdendo nos números. Tá? Mais uma forma de você verificar se você está fazendo o problema certo. Tá? Então, agora vamos falar de frequência relativa. Frequência relativa é a frequência absoluta dividida pelo número de alunos, ou a soma da frequência absoluta, que é o número total de alunos, que é 40 alunos. Então ficaria assim, um exemplo. Frequência relativa do primeiro intervalo é 17 dividido por 40, que vai me dar um número decimal de 0.425, tá? Então vamos lá. Então o que é a frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo número total de alunos, ou pela a somatória da frequência absoluta. Isso é a mesma coisa. 17 dividido por 40 vai ser igual a 0.425. 8 dividido por 40 é igual a 0.20. 7 dividido por 40 é igual a 0.175 e 8 dividido por 40 é igual a 0.20. Mais uma observação. Como que eu sei que eu fiz a frequência relativa certa? Se você somar esses valores decimais, ele tem que dar 1, tá? Ele sempre vai ter que dar 1. Então, a soma da frequência relativa é 1, tá? Agora, vamos fazer a última parte da nossa tabela, que é a frequência percentual. Frequência percentual é a frequência relativa na forma de porcentagem. Seria a frequência relativa multiplicada por 100. Vamos ver um exemplo disso aí. A frequência percentual do primeiro intervalo é igual à frequência relativa do primeiro intervalo vezes 100. Por que vezes 100? Porque agora nós vamos então transformar aquele número decimal em porcentagem, ou percentagem, que seja 42,5%, tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente está multiplicando a frequência relativa vezes 100. Então nós vamos ter, no primeiro intervalo, nós temos 42,5% dos alunos que utilizam a internet entre 8 a 46 horas. No segundo intervalo, nós teríamos 0,20 vezes 100, que seria 20% dos alunos que usam a internet entre 46 e 84 horas. E os 17,5% eles usam a internet entre 84 e 122 horas. E por final, nós teríamos 20% dos alunos que usam, que são os que mais usam a internet, né? Vamos dizer, os que menos usam a internet numa faculdade, eles menos usam do que usam, porque você pode ver que no primeiro intervalo de 8 a 46, 42,5%, quase a metade desse grupo de alunos da nossa pesquisa, utilizam menos a internet, sendo que 20% deles utilizam bastante a internet. Daria de 3 a 4 vezes mais, né? Então, uma outra forma de você ver que você fez as contas certas é você somar a frequência percentual. Se você somar elas, eles têm que dar 100%. Então tá aqui, ó, a soma da frequência percentual é 100%, tá? Se deu 100%, a soma total deu 100%. A frequência relativa deu 1. O último intervalo da frequência acumulada deu a soma total da frequência absoluta, você está certo. A frequência absoluta, ela somando tem que ser o número total de alunos ou do que você esteja calculando, entendeu? Tá um pouco confuso assim, mas se você prestar bem atenção no que eu estou falando, você vai entender que é super simples, tá? Isso que eu estou falando é mais para você na hora do problema, né? É claro que tem pessoas que vai ter um pouquinho mais de dificuldade talvez para visualizar isso, mas alguns facilmente já visualizou o que eu falei e vai entender.
né? Frequência absoluta. Se você somar elas, tem que dar o número total de alunos, que fala lá no problema. Ó. Lá no comecinho do problema ele fala, ó, né? Ó, 40 alunos, tá? Então a frequência absoluta tem que fechar no 40. Quando você faz a somatória deles, tem que bater os 40, tá bom? Então, vamos lá. Então fizemos tudo, né? Fizemos a frequência percentual. Nossa tabela agora está pronta. Quando a nossa tabela está pronta, nós já estamos prontos para responder as perguntas. Então vamos lá responder as perguntas. Qual é o limite superior do segundo intervalo? O limite superior do segundo intervalo é 84. Tá? Tá aqui, ó. É o limite superior. Agora, na próxima pergunta, ele pergunta qual é o limite, na letra B, qual é o limite inferior do terceiro intervalo? É 84 também, ó. No terceiro intervalo, nós temos 84. Tá? Aqui. 84, ó. Tá bom? Tá, agora vamos lá para a próxima pergunta, que é fronteira de classe. Vamos ver o que é fronteira de classe. Fronteira de classe é o número mais próximo do intervalo de classe, tá? No caso, ele está perguntando a fronteira de classe do quarto intervalo, que seria 122 a 160, 122 horas a 160 horas, que compreende, teoricamente, todos os números desde, tá? Então, existe uma regrinha aí, desde 121.5 a 160.5. Esse é a fronteira de classe. Tá? Tá aqui, já respondemos. 121.5 a 160.5. O antes de classe foi o que a gente falou lá no comecinho, quando a gente foi encontrar os intervalos, né? Que a gente veio aqui, ó. Que a gente achou o antes de classe, ó, que é o maior número menos o menor número dividido pelo número de intervalo. É aí que a gente acha o antes de classe. Então, a gente tem um antes de classe. Agora, gente, a letra E e a letra F, eu até fiz um highlight. Vocês têm que prestar muita atenção, porque essas palavras, elas podem mudar, podem cambiar, entendeu? Porcentagem de quantidade de horas utilizadas menor a 122 horas. Então, a gente vem aqui na nossa tabela, ó, menor a 122 horas, tá? Se eu não me engano, ele fala menor ou igual. Deixa eu só confirmar aqui. Menor a 122 horas, tá? Só que 122 horas, ó, ele fala, aqui está escrito só menor mesmo. 122 horas é o nosso limite superior do terceiro intervalo. Tá aqui, ó. Tá? É o nosso limite superior do nosso terceiro intervalo. Então, a gente vai somar 17,5 mais 20 vai dar 37,5. 37,5 com mais 42,5, a gente vai ter, pega aí as suas calculadoras aí, 42,5 mais 20 dá 62,5, com mais 17,5 vai dar 80%, tá? Então, nós temos 80%. Porcentagem de quantidade de horas utilizadas menor a 122 horas é 80%. Agora, na próxima letra aqui, na próxima pergunta, na letra F, ele pergunta o seguinte: porcentagem de quantidade de horas utilizadas maior ou igual a 84 horas. Tá? Então, nesse caso, a partir do terceiro intervalo, a gente tem que somar 84 maior ou igual. Então, maior ou igual seria a partir do 84 ao 160, que a gente tem então 17,5 mais 20, que vai dar 37,5. Então tá aqui, ó. Tá aqui a resposta. Tá? Vamos botar aqui a resposta. Tá? Vamos fazer um troço aqui para
para a gente saber que essa aqui é a resposta. Tá aqui, 37,5. E aqui a gente tem 80%. Tá? Então, tá respondido as nossas perguntas. Qual que é o próximo trabalho nosso? Seria fazer o gráfico. Então, aqui a gente tem um gráfico vertical. Na minha coluna vertical, eu tenho o número de alunos. E na minha coluna horizontal, ou seja, na base do meu gráfico, eu tenho o número de horas. Então, no meu primeiro intervalo, os alunos que utilizam a internet entre 8 a 46 horas são 17 alunos. No meu segundo intervalo, de 46 a 84 horas, são 8 alunos. E de 84 a 122 horas, são somente 7 alunos, que é o meu menor intervalo. E depois, o meu último intervalo, né, que é de 122 a 160 horas, são 8 alunos. Então, esse é um gráfico em forma vertical. Aqui nós temos a mesma informação, porém num gráfico horizontal. Aqui eu tenho num gráfico linear. E por último, meu gráfico em forma de pizza. E é muito bacana que esse gráfico em forma de pizza, ele automaticamente ele já me dá as porcentagens, ó. Então, do primeiro intervalo de 8 a 46, ó, eu tenho aqui 42,5%. No segundo intervalo de 46 a 84 eu tenho 20%. E no terceiro intervalo de 84 a 122 eu tenho 17,5%. E finalmente, no meu último intervalo eu também tenho 20%, que são os alunos que utilizam a internet entre 122 horas a 160. Então, pessoal, aí vai ficando aquele grande abraço aí, né? Mais uma vez eu vou pedir para vocês, pô, ajuda a compartilhar esses vídeos aí. Passa pro pessoal, tá? Das outras salas. Já dá o seu like aí. E vamos junto estudando. Beleza, galera? Um grande abraço.